Torcedor palmeirense, e aí? Chegou quarta-feira, importante partida contra o Tombense lá em Uberlândia. Aliás, muita gente lá no aeroporto, no aeroporto de Uberlândia. Vi também uma reportagem de uma TV local lá. A quantidade de palmeirenses é uma questão de conceito de marca. O Palmeiras cresceu muito nos últimos, vamos dizer, 6 ou 7 anos. Já era grande, né? Teve um declínio na década de meio de 70 para até 90, mas depois se estabeleceu, mesmo passando por turbulências, né, 2015 para cá, vem agregando mais e mais torcedores, embora alguns órgãos de pesquisas aí, né, tenha tendência a dizer outras coisas, mas isso é coisa para estatístico, não é coisa para mim. Enquanto isso eu vou vendo aqui os alfarrapos para consultar. Algumas partidas ontem na Copa do Brasil, o Atlético do Paraná com dificuldades para vencer o CRB, que foi nosso algoz anterior, né? O próprio goleiro lá tentando fazer gol e de pênalti errou, né? O Cruzeiro passou pelo Náutico, aí até aí obrigação. Abel interessa ao Nice da França. O Nice da França, gente, é um clube assim, vamos dizer, a cidade é um espetáculo. Eu não conheço nada, mas pelo quem conhece, a gente vê pela internet, é espetacular. Mas o clube não ganha nada desde o princípio da década de 90, ganhou uma Copa da França ainda, 97, está em 10º lugar. Tentou aí com um ex-grande jogador da lateral esquerda francesa, o Favre, não conseguiu muita coisa esse ano, foi eliminado das duas Copas, tanto a Copa da França como na Copa Intertoto lá, que é da UEFA, e não vejo essa possibilidade não. Comentem aí o que vocês acham. Antes de comentar, se inscreva, muito importante se inscrever, estou chegando a 1.500 inscritos, com 1.500 inscritos já faço também o sorteio do livro do Abel Ferreira, né? Tá aqui o livro do Abel Ferreira, Cabeça Fria, Coração Quente, não é esse aqui específico, mas é um que o Luiz Guizardi me cedeu, e os outros sorteios que eu estou vendendo das camisas, né? Ainda não me esqueci não. Então não acredito nessa possibilidade. O Abel tem sido sarjeado, e sarjeado é muito, hein? Tem um interesse de muitos clubes, inclusive falaram até consulta do Chelsea, mas não acredito nessa saída não, né? Importante salientar também, com relação ao planejamento do Palmeiras, a utilização dos garotos, como tem sido falado, né? Ontem eu vi uma rodinha lá com o Ronaldo, com o Roger, o Ricardinho, e para mim o melhor comentarista de todos, que é o Pedrinho, falando, né? Como o Palmeiras utiliza bem essa categoria de base. Isso aí, a gente tem falado isso, a mídia alternativa cobrou 2, 3 anos atrás, cobrava demais, demasiadamente. Passamos por algumas crises aí de jogadores com o Palmeiras, né? Mas aí tudo se qualificou, aí o Palmeiras conseguiu lançar esses garotos da maneira que deveria ter lançado, né? Tô vendo aqui na Infomoney, né, que é um site que fala sobre economia, Palmeiras inicia oferta de Phantom com limite de compra por pessoa, né? Eu também recebi um e-mail, né? Eu sou sócio Avante. Se não me engano está de 5 a 10 reais cada Phantom, que você pode ter um limite de comprar de 25 ou 30. Interessante, o Palmeiras está se inserindo nessa questão aí. A gente cobrava muito do Palmeiras se inserir em todo, em ampliar, fazer uma amplitude de mercados, né? No marketing principalmente. E para o jogo de hoje, né? O Palmeiras enfrenta a Tombense. Existem algumas escalações por aí, dentre as quais eu vi aqui o Everton, Rocha, Gustavo, Murilo e Picres, Zé Rafael, Menino Rios, ou John, Dudu, Hendrick, ou John ali, né? Ou Flaco Lopes, ou Rafael Navarro. Os desfalques ainda: Veiga, Mike, Bruno Tabata, que está em transição, Atuesta está lesionado, Arthur não pode atuar na Copa do Brasil. Mas para encerrar o comentário aqui, eu queria deixar aqui, vocês sabem que eu tenho admiração profunda pela equipe da Parmalat em 93, 94, um elenco fantástico, Edmundo, Evair, Sampaiozinho, Antônio Carlos, Kleber, todos. Mais o Rony, né? Falar desse Rony, né? É um jogador que chega do Atlético do Paraná, campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana, inédito para o Atlético, jogador inserido na história do Atlético do Paraná, jogador fundista de lado de campo, chega a ter algumas dificuldades, né? Fica algumas partidas sem fazer gols, a torcida
como sempre do Palmeiras era, antes agora não é mais, cobrando demasiadamente a inserção desse jogador, inclusive do Vanderlei Luxemburgo. Ele acaba indo bem numa certa parte com o Luxemburgo, mas com a saída do Luxemburgo chega Abel Ferreira, né? Aí faz uma grande Libertadores, faz praticamente aquela inversão de campo, de cruzamento lá pro Breno Lopes, o gol contra o Santos, que foi fundamental. Na segunda Libertadores recua um pouco mais para compactar pela falta de opções, como um 9 falso voltando para compor a zaga, uma linha de 3 ou até de 4, pela qualidade que o Palmeiras assim, é campeão da Libertadores. Então o que eu penso? O jogador teve uma contusão, operou o antebraço recentemente, é sério. O antebraço é sério. Se o jogador correr, cair, machucar, imagine a dor que é. E ele não, ele já está de volta. É impressionante. Então, o que eu estava falando dos jogadores da Parmalat 93, 94, tivesse o âmbito, a força, a cabeça que o Rony tem, né? O profissionalismo de alguns jogadores, nós teríamos vencido naquela época da Parmalat pelo menos 2 ou 3 Libertadores e mais 2 Copas do Brasil. É um jogador assim, que realmente a gente tem que valorizar. Tecnicamente, não estou dizendo se ele chega atrasado, se ele perde gols, tem dificuldade para chutar, não estou falando nada disso, estou falando disposição com a marca, disposição com a camisa, com a torcida, empenho em campo. É de pensar. Então vamos ver o jogo hoje. Mas cuidado, né, pela história aí do Palmeiras em Copa do Brasil, mas a Parmeirada acabou. Cabeça fria, coração é quente. Vamos de palestra.